Olá! Hoje a gente mergulha num capítulo bem interessante, o 16 de 2 Crônicas. Ele conta um momento-chave na história do rei Asa de Judá. A coisa começa a esquentar lá pelo 36º ano do reinado dele, sabe? Baasa, que era rei de Israel, resolve ir para cima de Judá. Ele começa a fortificar Ramá, uma cidade estratégica. O plano era claro: bloquear tudo. Ninguém entrava, ninguém saía do território de Asa. Uma pressão enorme. Exatamente. Uma situação bem tensa. E a reação do Asa é... Ela vem rápido, mas não é bem o que a gente esperaria, tipo, um confronto militar direto. Não mesmo. Ele toma um caminho, assim, bem diferente. Decide usar a prata e o ouro. Do templo do Senhor e do palácio dele, né? Isso. Pega tudo e manda para Ben-Hadad, o rei da Síria, lá em Damasco. Basicamente, ele oferece dinheiro para comprar um aliado novo e quebrar uma aliança antiga. A mensagem é bem direta: olha, vamos fazer uma aliança aqui, quebra a sua com Baasa para ele ter que recuar. Diplomacia na base do dinheiro mesmo. É uma jogada puramente geopolítica, né? E pensando no curto prazo, olha, funcionou perfeitamente. Ben-Hadad topa na hora, manda os comandantes dele atacarem cidades de Israel, conquistam um monte delas. Ijon, Dan, Abel-Maim. Ah, e as cidades armazéns de Naphtali também, né? Isso. E o resultado é imediato. O Baasa tem que parar a obra em Ramá. Ele recua, e o Asa, muito esperto, pega todo o material que o Baasa deixou para trás, pedra, madeira, e usa para fortificar as próprias cidades, Geba e Mispa. Uma vitória tática, sem dúvida. Parecia o plano perfeito, né? Executado com sucesso. Mas é bem aí que a história dá uma virada. Uma virada que sempre me chama a atenção. Surge Hanani, o vidente. Naquela época, uma figura tipo um porta-voz de Deus, um profeta. Sim. E ele não chega para dar os parabéns pro Asa, né? Não, de jeito nenhum. Hanani chega com uma mensagem, sim, bem dura, direta. Ele fala: olha, porque você confiou no rei da Síria, num poder humano, e não confiou no Senhor, no seu Deus, por causa disso o exército sírio escapou da sua mão. Quer dizer, ele podia ter tido uma vitória ainda maior. Nossa! E Hanani ainda lembra o Asa de outras batalhas, né? Contra os etíopes, os líbios, exércitos enormes, que foram derrotados justamente porque naquelas ocasiões o Asa tinha confiado em Deus. Faz sentido. O ponto central da crítica é pesado. Os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para mostrar força por quem tem o coração totalmente voltado para ele. Mas nisso, ele diz para o Asa: você agiu como um louco. Por isso, de agora em diante, vai ter guerra contra você. É uma crítica fortíssima à falta de fé, a escolha da conveniência política em vez da confiança em Deus. Entendi a lógica da repreensão divina, mas pensando pelo lado do Asa, ele tinha acabado de resolver um problemão. A estratégia funcionou, né? Não soa quase, sei lá, um pouco fora de hora essa crítica pensando na política real? É uma tensão interessante essa, né? Porque, sim, do ponto de vista humano imediato, a ação de Asa foi eficaz. Resolveu o problema ali na hora. Mas a crítica do Hanani vem de outra perspectiva. A da confiança em Deus, das consequências a longo prazo. O que Hanani aponta é que essa solução, apesar de parecer esperta, mostrava uma falha de fé. E essa falha teria consequências, minaria a proteção divina que ele mesmo já tinha experimentado antes. O foco da repreensão não é só o resultado tático, mas o caráter do rei, onde ele colocava a confiança dele. E como Asa reage a essa verdade que deve ter sido bem incômoda de ouvir? Péssima reação. Ele não para pensar, não considera nada, Fica bravo. fica furioso. Tão furioso que manda prender o Hanani. Coloca o vidente na prisão. E não só isso, o texto diz que, na mesma época, ele começou a oprimir parte do próprio povo. Uma reação totalmente desmedida, né? Mostra bem como é difícil aceitar correção e como isso pode levar a mais erros. Triste isso. É como se ele fechasse a porta para qualquer conselho divino a partir dali. Exato. Essa reação é um marco. Ignorar a repreensão solidifica essa mudança de rumo dele. E isso fica claro mais tarde. Anos depois, lá pelo 39º ano do reinado, Asa fica muito doente, uma doença grave nos pés. E o texto faz questão de frisar, olha que interessante, mesmo na sua enfermidade, ele não buscou ao Senhor, mas sim aos médicos. Ah, isso é importante.
Não é uma crítica aos médicos em si, imagino. Não, de forma alguma. A questão é o padrão que se estabeleceu. A confiança dele tinha se deslocado totalmente. Antes era em Deus, agora era só nos meios humanos, mesmo no momento de grande sofrimento. Abandonou a fé do início do reinado. É o fim da linha para essa trajetória espiritual dele, então. Asa morre no 41º ano de reinado e, apesar desse final meio espiritualmente complicado, ele tem um funeral grandioso, né? Com todas as honras. Sim, um sepultamento de rei na cidade de Davi, num túmulo que ele mesmo preparou, com muitas especiarias, perfumes, até uma grande fogueira em homenagem a ele. As honras terrenas ele teve, mas fica essa sombra no legado espiritual. É uma história complexa, né? Um rei que começa tão bem, com atos de fé notáveis. Exatamente. Mas aí, diante de um novo desafio, escolhe a solução que parece mais fácil, mais humana. E pior, rejeita a correção quando ela vem. Isso faz a gente pensar, né? Onde a gente coloca a nossa confiança quando a pressão aumenta? Nos nossos recursos? Nas alianças que parecem convenientes? Ou em algo maior? E também sobre como a gente reage à crítica, né? Especialmente quando ela mexe com a nossa fé, com os nossos princípios. Isso pode ser um ponto de virada decisivo na vida. Com certeza. Fica essa reflexão sobre qual é a nossa verdadeira fonte de segurança nos momentos de crise. Uma questão que vai muito além da história de Asa, ressoa até hoje.